Esquentou no Congresso Nacional, depois da derrubada da PEC da blindagem, o clima permanece muito tenso. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, estão se estranhando. E também hoje nós tivemos a oitiva com o careca do INSS na CPMI, que investiga as irregularidades no órgão, os descontos ilegais. E, de novo, o clima esquentou, assim como ontem, na oitiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta quinta-feira, houve um entrevero entre o advogado do entrevistado, de quem compareceu ao Congresso Nacional, que acabou tentando explicar a situação do INSS, mas ele não quis responder a maioria das perguntas. Mas a gente começa falando sobre o clima entre Davi Alcolumbre e com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Os detalhes com a repórter Rani Veloso. Como é que está, afinal, a relação entre eles? Você fala aí do túnel do Senado. Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Obrigada, Tiago Berrais. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, o clima segue tenso entre os presidentes das duas casas aqui do Congresso Nacional. Ontem a gente mostrou aqui ao vivo que eles teriam um encontro por volta das 11 horas da noite ou até meia-noite. Esse encontro foi confirmado pelo relator do projeto da anistia, o deputado federal Paulinho da Força, mas não aconteceu. Ele negociou pessoalmente o encontro tanto com o Hugo Motta, acompanhei aqui de perto, e depois com Davi Alcolumbre, confirmou que iria ocorrer, mas no final das contas, esse clima de guerra fria, de tensão entre os dois, essa expressão clima de guerra foi usada também por Paulinho da Força, impediu que esse encontro acontecesse. Isso por causa do desgaste das pautas que vem acontecendo nas últimas semanas. A PEC da blindagem, a gente mostrou aqui nessa semana, foi uma derrota para a Câmara, derrota sacramentada aqui pelo Senado Federal. Claro que muito pressionado pela opinião pública, mas não deixa de ser uma derrota. Eles também disseram que havia um acordo aqui nos bastidores, havia um acordo para que Davi Alcolumbre não fizesse o que fez com essa PEC da blindagem. Ela foi votada na Câmara, mas havia sim uma conversa aqui com o Senado para que ela fosse votada e até aprovada, talvez se não tivesse essa repercussão toda. Outra coisa também é a isenção do imposto de renda. A gente viu que ontem aqui no Senado, eles aprovaram na Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo, ou seja, já foi para a Câmara dos Deputados, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e entre 5.001 e 7.350 de forma ali parcial. E esse projeto tem ali dois nomes que são opositores no estado de Alagoas. Renan Calheiros foi o relator da proposta aqui, foi ele que desenterrou essa proposta, e Arthur Lira relata essa proposta da isenção do imposto de renda na Câmara. Então, gerou também um desgaste entre as duas casas. Então, todo esse clima, consequentemente, vai impactar nos próximos passos de projetos, como, por exemplo, a anistia. E isso tudo está sendo negociado. Agora, Tiago, para devolver para você, eu vou para uma apuração que eu fiz de bastidor. O que eu ouvi aqui de fontes do Congresso Nacional? Que o presidente da Câmara, Hugo Motta, diante dessa repercussão negativa contra o Congresso Nacional, especialmente contra a Câmara dos Deputados, ele quer pautar, sim, pautas, quer ali colocar em votação pautas positivas, como a isenção do imposto de renda, que é uma coisa que interessa aos brasileiros e foi promessa de campanha do presidente Lula. Mas ele está negociando com a pauta de interesse dele. Claro que é um pacote, foi isso que eu ouvi de uma fonte. É um pacote de pautas, não é só a isenção do imposto de renda. E ele está negociando para derrubar o veto daquele projeto de lei complementar que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Isso porque o estado dele, o estado da Paraíba, seria um dos afetados se de fato eles não conseguirem derrubar esse veto. É uma pauta negativa, mas o Hugo Motta está tentando garantir o apoio desses parlamentares também. Pois é, o clima então azedou e você vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre o processo no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Até daqui a pouquinho, Rani, vou chamar os nossos comentaristas, hoje 3 comentaristas aqui no Jornal Jovem Pan, aqui nos estúdios chegando Deise Ciocari, a Dora Kramer e aqui ao meio o nosso Fernando Capês.
Bom, bem-vindo a todos. Eu começo aqui pela Deise, que está nos estúdios. O clima azedou. Será que isso vai fazer com que as pautas subam no telhado, como a própria anistia, que agora mudou de nome para dosimetria? Bem-vinda, Deise. Boa noite, Thiago. Boa noite aos meus colegas. Boa noite, audiência da Jovem Pan. Eu quero chamar a atenção para um ponto no meio dessa confusão toda entre o Mota e o Alcolumbre, que, sem querer, o Congresso Nacional acabou fornecendo uma trégua involuntária para o presidente Lula, né? Porque enquanto eles ali se digladiam e sofrem esse desgaste por causa da pressão popular, né, o presidente Lula consegue respirar. Obviamente, essa trégua ela é muito frágil, né, Thiago? Ela não deve durar muito, mas ele pode ali agora usar o argumento de que ele quer pautar o imposto de renda, que o Brasil tem que começar a olhar para frente. Então, provavelmente, ele vai utilizar esse discurso. Agora, só para lembrar que, óbvio, não quero chover no molhado, mas o Davi Alcolumbre, quando ele recebeu a PEC da blindagem, ele encaminhou para a CCJ em 3 minutos. Isso já indicava, na CCJ, como ela tem esse costume de analisar a pauta com mais calma, de forma mais demorada, a gente já entendia que ali ela poderia ser enterrada, né? O que a gente vai ver agora no Congresso Nacional provavelmente vai ser, de novo, uma tentativa de pautar assuntos populares, mas o problema é o tempo, né, Thiago? Porque daqui a pouco é novembro, dezembro eles começam a pensar no recesso, tem que votar o orçamento e aí já é reeleição. Então eu duvido que o Congresso Nacional consiga, nesse ano, colocar alguma coisa de interesse popular adiante. Ô Dora, será que é mesmo um clima azedo entre os presidentes das duas casas ou é mais, talvez, uma irritação de Hugo Mota com o relator da PEC da dosimetria? Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite, Carpês. Boa noite a todos. Olha só, é uma irritação geral, porque, claro, gente, o Senado deixou a Câmara com a brocha na mão, e muito bem deixado, tá certo? Porque todo acordo, o que está acontecendo, Thiago, é o seguinte: acordo tem limite. E o limite, no caso de política, eu acho que de qualquer pessoa, é a sobrevivência. A sobrevivência política. Eu acho que o limite, não tenho certeza, do Alcolumbre se esgotou lá na história do aumento do número de deputados. Então não tem razão dessa irritação do Mota com ele, que ele colocou a cara para bater. Aquela proposta só passou no Senado porque ele levantou da mesa e foi votar, coisa que não é tarefa, não é missão. O presidente da casa não é obrigado a votar. Ele foi votar porque passou raspando com 41 votos. Se não fosse o voto do Alcolumbre, eles não teriam agora a oportunidade de tentar derrubar o veto do presidente Lula. Então, a Câmara reclama, mas a conta que ela estava tentando espetar no Senado era uma conta absolutamente impossível de ser paga. Então é isso, os deputados reclamam o reclamo, a queixa já é uma indecência em si, porque uma PEC daquela, que teve a reação que teve, agora os deputados reclamarem que não passou, não é porque era indecente, não, é porque o outro rompeu o acordo. Quem rompeu o acordo é que está certo, não tinha que ter o acordo, é que era uma indecência. Então, está tudo errado de lado a lado. A PEC da blindagem já ficou pelo caminho, agora essa discussão da dosimetria, se não for muito bem amarrada, vai parar no Supremo, como a PEC da blindagem poderia ter parado, não é isso? Bem-vindo, muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Boa noite, Capês. Boa noite, Thiago, Dora, Deise, nossos queridos espectadores. O Brasil está ficando um país engraçado, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, através da invocação de princípios constitucionais, toma decisões que saem da estrita legalidade, passa a ser quase que opções políticas quando ele toma a decisão. E agora, o Legislativo que dosa a pena, faz dosimetria de pena. Realmente é algo muito engraçado. Na questão, no entanto, eu acredito que deva-se buscar um caminho entre o mínimo que é previsto no Código Penal e o máximo. Tá, na minha opinião, a dosagem da pena dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro foi uma dosagem errada do ponto de vista da lei, do ponto de vista equivocada juridicamente. Ela precisa ser corrigida. Não dá para aplicar 14 anos em quem picha uma estátua
ou passa um batom numa estátua. Então é preciso fazer individualização de responsabilidade e da dosimetria da pena também. Espero que seja construído um acordo, que essas penas possam ser reduzidas aos patamares da estrita legalidade, ou seja, crime de dano, violação do domicílio, invasão de local público e assim por diante, e aí se consiga construir um raciocínio. Agora, só para encerrar, a questão da rejeição da PEC, dessa PEC inútil e inoportuna, que é a PEC da blindagem, não surpreende. O que surpreende é praticamente o passa-moleque que o Senado dá na Câmara dos Deputados. Podiam enrolar um pouco mais, ser um pouco mais delicados, maneira de dizer, de rejeitar essa PEC, dando um tempo maior. A rejeição em tempo recorde é praticamente um puxão de orelha. Você não só derrota, você goleia, você humilha. Isso que deve estar incomodando a Câmara dos Deputados. Ficaram, como disse a Dora Kramer, com a brocha na mão.